noite e bem-vindos ao jornal Projetando Futuros. Nos dias de hoje, os jovens têm muita dificuldade em achar uma carreira que realmente se identifiquem. E por isso, hoje, vamos mostrar um pouco sobre o ramo da educação. E agora vamos passar para a nossa repórter Kiara. Confiram. Olá, bom dia! Estamos aqui no Colégio Magíster e hoje vamos entrevistar dois profissionais da área de educação, um na área de física e outro na área de história. Agora passo para a repórter Larissa. Bom dia, hoje a gente está aqui com o Renato e a gente vai bater um papo sobre sua profissão e sua carreira. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vamos entrar? Vamos. Bom dia, meu nome é Renato Laurato, eu trabalho aqui no Colégio Magíster como coordenador do ensino médio e também como vice-diretor. Por que você decidiu seguir essa carreira? A educação sempre me encantou e eu descobri a área educacional, eu descobri que gostava de estar na escola desde muito novo, desde os 19 anos. Associado a isso, eu sempre me interessei muito pela área de ciências, pela área de física, pela área de biologia, pela área de química. As ciências, de uma maneira geral, sempre me encantou. Eu sempre gostei de investigar, de saber aquilo que acontecia, por exemplo, quando o sol nasce. Por que a cor? Por que aquela cor? Por que no final do dia, por exemplo, o sol fica mais avermelhado, no início do dia também? Quando a gente olha para o céu, por exemplo, aparentemente parece que o sol é que gira em torno da Terra, né? E a humanidade demorou muito tempo para descobrir que, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. O movimento dos planetas, o movimento, né, aparente, o movimento de cometas, por exemplo, e entender a natureza. Eu acho que a ciência, ela tem essa responsabilidade de procurar entender como funciona o mundo, os fenômenos naturais. Isso sempre me encantou. Qual foi sua maior conquista dentro da sua profissão? Olha, são várias conquistas. Eu acho que são várias conquistas e são conquistas que acontecem aos poucos. A primeira conquista que eu tive foi o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego como professor, porque quando você assume aulas e quando você assume uma disciplina, existe muita responsabilidade envolvida, existe uma responsabilidade muito grande em relação ao próprio conteúdo que você vai abordar, porque você tem que saber daquilo que você está falando, então você tem que estudar bastante. E existe uma responsabilidade muito grande com as relações que se estabelecem na sala de aula e na escola, né? O cuidado com o aluno, o cuidado com as explicações, acompanhar o desenvolvimento do aluno, né, dos alunos. Então essa foi, eu acho que uma das conquistas que eu tive. Eu acho que o primeiro emprego é algo muito significativo dentro da profissão, né? Uma outra conquista, eu vejo dessa forma, é poder aprender com os colegas de profissão. Eu aprendo diariamente com os meus colegas de profissão, gosto de aprender. No meio educacional a gente sabe que a aprendizagem ela acontece diariamente. O professor ele aprende muito quando ensina. Então eu considero isso uma conquista diária, a conquista da aprendizagem, das situações que acontecem. Então é sempre é muito gratificante você poder estar numa profissão onde você aprende diariamente. O que é necessário para se tornar um educador? Comprometimento, vontade de aprender, formação contínua, gostar de lidar com os jovens, entender que cada aluno aprende de uma forma diferente, aprende de um jeito, acompanhar as conquistas desses jovens e, assim, ter muito amor pela profissão. Sua profissão consome muito seu tempo? Bastante. Eu digo a você que em torno de 12 a 14 horas por dia. É fácil separar sua vida pessoal da profissional? A vida pessoal ela é extremamente importante e deve existir um equilíbrio. A demanda é muito grande da vida profissional, mas a qualidade na vida pessoal ela é fundamental. Eu sou casado, tenho uma filha, gostamos muito de fazer coisas juntos, gostamos muito de, tanto eu quanto minha esposa, quanto minha filha, saímos para andar de bicicleta, saímos para ir a parque, gostamos de ir para o sítio, gostamos do ar livre,
Então, aproveitamos esse momento juntos com bastante alegria. Você acha que essa profissão faz a diferença para o mundo? Eu acredito muito nisso e por isso que eu escolhi essa profissão. Escolhi uma profissão que faz a diferença. Cada um tem a sua parte, tem a sua contribuição, dá a sua contribuição. E essa contribuição ela é fundamental para que o mundo seja melhor. E eu me sinto um privilegiado em poder trabalhar com a formação de jovens, de poder contribuir um pouco com a formação individual e participar junto com a família de uma possibilidade para que esse adolescente, para que esse jovem compreenda o mundo, possa ter mais autonomia, possa fazer escolhas, cresça e depois reencontre. Eu reencontro muitos ex-alunos, muitos jovens que já saíram da escola e você percebe o quanto que essa trajetória, o quanto a escola contribuiu para que ele tivesse uma vida melhor, para que ele fizesse boas escolhas, para que ele fosse feliz. Então, de fato, é muito gratificante, é um privilégio poder estar nessa profissão. Qual dica você daria a um jovem que quer seguir sua carreira? A primeira orientação é essa: estude muito, se dedique. A escolha tem que ser uma escolha do coração, você tem que se identificar. Eu acredito que a pessoa é feliz pela escolha que ela faz, de acordo com o que ela gosta de fazer. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Bom dia, hoje vamos falar com o profissional de educação, professor Jailson. Bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Jailson Moreira, tenho 43 anos. A primeira coisa que eu fiz foi uma faculdade de artes, que era uma coisa que eu desejava muito, e acabei abandonando no último ano. Depois eu fui fazer Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Na época, na Universidade de São Paulo, você podia fazer uma nova graduação. Você não precisava prestar o novo vestibular para fazer a nova graduação. Então, você fazia um vestibular, passava naquele vestibular. Quando você estava para concluir a graduação em determinada área, você podia escolher outra graduação dentro da sua área. Então eu comecei a fazer Ciências Sociais, depois eu fui fazer Filosofia. E o meu mestrado é em História da Antropologia. Por que você decidiu seguir essa carreira? Acho que foi por conta de uma professora que eu tive na terceira série primária. Ela era uma pessoa que lia contos indígenas pra gente, sexta-feiras à tarde. Organizávamos um piquenique no gramado. E eu acho que aquilo me influenciou, de alguma maneira, a virar professor. E também acho que porque minha família materna, quase todos são professores. Entendi. Qual foi a sua maior conquista na carreira? Acho uma coisa legal que eu fiz, que gostei muito, foi trabalhar com plumária indígena, que era a plumária da Berta Ribeiro, mulher da C. Ribeiro. Eu tive contato com essa plumária na Universidade de São Paulo. Eu acho que o mestrado em antropologia, acho que é uma conquista. O que você acha necessário para se tornar um educador? Primeiro, ser apaixonado pela educação, né? Tem que ter uma vivência e uma experiência de gostar de educação. Segundo, tem que ter bastante conhecimento, buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento estão nos livros, precisa ler livros, né? Fazer pesquisa é importante também, para ser bom educador. Interagir com os alunos, com as famílias, com a escola, né? E se apropriar de conhecimentos em que a gente possa colocar numa mesa de discussão esses conhecimentos, né? Isso é um exercício diário, é um exercício constante. Nenhum educador pode ser educador se não estiver fazendo esse exercício. Com as dificuldades, você já pensou em desistir dessa profissão? Nunca. Passei por muitas dificuldades, era uma coisa que eu mais gostava. E gosto também, eu gosto bastante. Continuar os estudos, como doutorado, mestrado, é importante para seguir sua carreira? Importantíssimo, é fundamental. É o que está ligado à pesquisa, né? Estou dentro da sala de aula, desenvolvendo um determinado tema. Se eu tiver uma pesquisa em paralelo acontecendo junto com aquilo que eu desenvolvo na sala de aula, é fundamental. É fundamental para a formação do professor, é fundamental para o aluno, né? O aluno vai ter acesso a conhecimentos que estão sendo reelaborados naquele tempo, né?
Não fica só a experiência da formação no passado. A formação é constante. Sua profissão consome muito o seu tempo? Bastante. Eu acho que profissões como professor, médico, bombeiro, são profissões que consomem, eu acho que, a vida. Né? Não dá para você sair da sala de aula e achar que deixou de ser professor saindo da sala de aula. Existe uma conexão entre a sala de aula e a tua vivência como educador. Né? Eu costumo dizer que professor não é efetivamente só uma profissão. Né? Ser professor é ser educador. É educador para a vida. Então você acha fácil separar sua vida pessoal da profissional? Isso é difícil. Muito difícil, porque eu acabo levando para casa experiências que eu vivi dentro da sala de aula. Essas experiências se conectam, né, com as minhas vivências pessoais. E essa separação não é possível porque eu não sou, por exemplo, um torneiro mecânico, onde eu desenvolvi um determinado trabalho mecânico dentro de uma fábrica, que aquilo teve um horário marcado e fui embora. Ser professor é trabalhar com a mente, você leva conteúdos, é trabalhar com a emoção, você leva a emoção para dentro de casa, para os lugares que você vai, e isso é retrabalhado constantemente. Eu não consigo separar o emocional do processo educativo. Não dá para, olha, agora eu não vou ser professor, eu vou ser um ser humano como outro qualquer. É impossível esse tipo de postura. Você concorda que a sua profissão faz diferença no mundo? Eu gostaria que ela fizesse mais diferença. Eu acredito muito que é uma profissão fundamental para fazer diferença. Hoje, especialmente no Brasil, eu gostaria que ela fizesse muita diferença. Porque eu noto que a sociedade brasileira ela não tem na educação um valor humano. A sociedade brasileira tem na educação um valor mercadológico. E isso é o caminho que eu acho que pior a educação tem percorrido, né? O valor mercadológico. Na verdade, a educação ela tem que estar ligada à formação como um todo de um ser, né? A formação de criar nessa pessoa condições efetivas para que ela tenha conduta para a vida, né? Que tenha uma postura diante da vida que seja de maneira saudável, né? De maneira progressiva e saudável. Né? Não vejo de outra forma. E qual dica você daria a um jovem que quer seguir a sua carreira? Olha, a dica que eu daria é o seguinte: faça uma experiência na sala de aula, no estágio, para ver se é isso que realmente você quer. A experiência da sala de aula é fundamental. O estágio acho que é o primeiro passo para você exercitar a experiência de ser professor. Se não for isso, você não pode ficar na sala de aula. Eu costumo dizer que não é qualquer profissional que pode entrar na sala de aula. Você tem que ficar apaixonado, você tem que acordar de manhã e pensar: eu não estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para dar aulas. Porque você tem que ter garra e paixão para fazer isso. Mesmo naquele momento de mau humor que você tenha, mas você sai de casa com a certeza de que, olha, eu estou indo dar aula e não levar o trabalho como fardo, porque a educação não pode ser levada como fardo, como um peso, como uma carga. A educação tem que ser levada com seriedade, com respeito, solidariedade e desejo de transformar o mundo. Então, se você tiver esse desejo no interior de transformar as coisas, eu acho que é uma das primeiras experiências como professor. Além da paciência. Paciência tem que ter, eu acho que em qualquer profissão, mas eu acho que mais do que paciência, você tem que ter desejo, vontade e tem que estar apaixonado pela profissão. Pisou no chão da sala, teve a experiência da sala de aula e achou que aquilo é o que você quer desenvolver para o resto da vida, fica. Que eu acho que a experiência é gratificante. Obrigada. Obrigada, Ok. senhora Janilson. Salário: de R$ 980 a R$ 9.000, dependendo de sua carga horária e do seu local de ensino. Mercado de trabalho: para quem deseja ser professor, o mercado de trabalho está bem estável, uma vez que conta com as redes pública e privada de ensino. Principais faculdades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFSCar, Universidade de Brasília e Universidade Federal Minas Gerais. Como a profissão é vista pela sociedade? Os professores dos dias de hoje não são valorizados o suficiente. A sociedade deve se convencer de que necessitam de professores para um bom desenvolvimento. Podemos ver, o ramo da educação é realmente muito vasto, porém, infelizmente,
Nosso governo não coloca verba suficiente nisso para tornarem alguma coisa positiva. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Essa tem que ser original agora, essa tem que ser original. Vai. Olá, bom dia. Estamos aqui no Colégio Magíster e hoje vamos entrevistar dois profissionais de educação. Um na área de História e outro na área de Física. Bom, agora vou passar para a É poder aprender com os colegas. Olá, estamos no Colégio Magíster para entrevistar... Como é, meu? Para entrevistar dois profissionais na área de educação. Um de Física e um de... História. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao Colégio Magíster! Agora passamos para a repórter Larissa. Dois, três e já. Bom dia, hoje eu vou fazer uma entrevista com um profissional muito... o professor Jailson. Bom dia, tudo bem? Olá, tio! Aquela mulher que tá te contando. Conta aí. Bom, meu nome é Jailson Moreira, tenho 43 anos e eu preciso falar da minha profissão, é isso? É difícil falar um pouco da profissão. Então você acha fácil separar a sua profissão? Então... Obrigada, senhora Jailson. Obrigado. Você devia ter chamado uma Fê para dar essa entrevista, mas não vai dar certo essa menina. Obrigada. Agradecemos a sua participação no nosso programa de biologia. Ah, você tá filmando. Quer Ai, adoro, gente. Como podemos ver, o ramo da educação é realmente muito vasto. Vai, grava. E agora eu vou passar para a Larissa. Só vai agora. Um tablet não é só um iPad, né? Posso só... Pode. Alô?